Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma segunda-feira de termos financeiros aqui na sua Universidade Financeira. E hoje a gente quer conversar sobre ICMS. Cara, hoje o vídeo deve ser um dos maiores vídeos que a gente já gravou sobre termos financeiros aqui na Universidade Financeira. Então, presta muita atenção porque esse é um dos impostos que você mais paga. Vale a pena entender então para onde o seu dinheiro está indo. Vamos começar? Vamos lá. O que é o ICMS? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. E é de competência dos estados e do Distrito Federal. Então vamos lá. Circulação de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. No caso de comunicação, serviços de comunicação, ok? Sua regulamentação constitucional está prevista na lei complementar chamada Lei Candir 87/1996. Anota isso, hein? E ela foi alterada posteriormente pelas leis complementares 92 de 97, 99 de 99 e do 102 de 2000. É o imposto que incide sobre a circulação de produtos como, anota isso também, hein? Eletrodomésticos, alimentos, serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual, entre outros. A arrecadação que vem desse tributo é encaminhada para os estados e usada por eles para diversas funções. Então, o Estado, claro, né, se ele for honesto, ele vai deixar bem transparente para onde está indo esse dinheiro e você, como um bom eleitor, né, como um cidadão, você vai poder saber para onde está indo esse dinheiro de arrecadação do ICMS. Se ele não faz isso, é uma pena, eu sinto muito, porém, você precisa saber para onde esse seu dinheiro está indo. Então, o ICMS está indo para o Estado e é o Estado que vai dar o fim que ele quiser ali, o que ele bem entender para esse dinheiro, para esse tributo, tá certo? Seu cálculo, o cálculo do ICMS, varia de Estado para Estado. Além de ser um imposto que possui um sistema de crédito, ou seja, valores a recolher e também valores a recuperar, que, confrontados, geram o saldo a pagar. Ele é gerado toda vez que existe a circulação de mercadorias, incluindo as importadas. A incidência do ICMS ocorre toda vez durante todas as etapas de produção, ou seja, toda vez que uma mercadoria é vendida, o fator gerador do ICMS é concretizado, gerando obrigação para quem vende e direito para quem compra, desde que seja outra empresa e não o consumidor final. O que quer dizer isso? Significa que, durante toda a cadeia de distribuição daquela mercadoria ou daquele serviço, você tem a incidência do ICMS, ok? Então, saiu do produtor até chegar no último fornecedor antes do consumidor final, você tem o ICMS atuando, tá certo? Então isso é muito importante você entender para justamente você poder ver ali o quanto de imposto você está pagando, mas não só de imposto você está pagando, ou então que uma empresa está pagando, né? Pro último fornecedor, mas também em toda essa cadeia tiveram diversos impostos. Então isso, como consumidor final, quando você olha um produto, você sabe que você está pagando por aquilo. Ainda que a gente saiba que o consumidor final ele não paga o ICMS de forma direta, mas ele está pagando porque o produto em si tem juros, olha, tem imposto ali carregado, ICMS carregado ali, porque é uma mercadoria, e essa mercadoria ela vem tendo esse ICMS aí atuando sobre ela há muito tempo já dentro dessa cadeia de distribuição, tá certo? Quem paga por isso, lógico, somos eu e você. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação é um imposto estadual brasileiro. Isso significa que somente os governos dos estados e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Ou seja, não é o governo federal, não é o nosso presidente ou a nossa presidenta que seja que consegue instituir o ICMS ou então variar a forma que ele é calculado. Não, é o seu governo e o governo do Distrito Federal. Então é o governo que consegue fazer com que ele seja instituído o ICMS, que ele sofra alguma alteração e etc. Lógico que tem que ser prevista na lei. Mas, enfim, só para você poder entender as instâncias. Não é o governo federal, não é a prefeitura, e sim é o governo, ok? O governo do estado é que pode instituir ou realizar qualquer alteração ou pensar sobre o ICMS, tá certo? Qual a origem do ICMS? Para a gente poder começar a falar sobre o ICMS, a gente tem que falar do IVC, o Imposto sobre Venda e Consignações. Em 1934 surgiu o Imposto sobre Vendas e Consignações. O IVC possuía natureza mercantil, onde cada venda era tida como um fato gerador distinto, incidindo em todas as fases de circulação, do produtor
até o consumidor. Era, portanto, um imposto com incidência em cascata. Sendo assim, em cada uma das sucessivas vendas de uma mesma mercadoria, a começar do produtor e até o consumidor final, o IVC era exigido repetidamente sobre a base de cálculo. Então a gente tem aí o IVC surgindo em 1934, já com esse imposto aí em cima da base de cálculo, que é o preço da mercadoria, tá? E acontecendo em cascata, ou seja, direto ele vem acontecendo. Enfim, isso daí surgiu em 1934 e a gente tem ainda uma variação disso até hoje, né? Quase 100 anos depois. Mas vamos continuar aqui. A gente tem, depois do IVC, a gente tem o ICM. O IVC, só para você poder saber, antes da gente partir para o ICM, IVC, Imposto de Vendas e Consignações, ok? E agora a gente vai ter o ICM, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Pela emenda constitucional, em 1965, ou seja, 31 anos depois, surgiu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que substituiu o IVC. A inovação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias advém que, diferentemente do IVC, não apresenta as características de cumulatividade próprias do imposto em cascata. O pagamento do ICM, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, era feito sobre o valor agregado, isso é, a diferença entre o maior valor da operação tributada e o da operação, a diferença maior entre o valor da operação tributada e o da operação anterior. Então aí a gente para de ter, no caso do ICM aqui, o efeito em cascata, e a gente passa a ter um efeito num montante, né? Num acúmulo ali de toda essa tributação. Vai ser tribulação, mas não é isso, não, é tributação. Então você tem esse acúmulo agora, em 1965, esse imposto deixou de ser em cascata e ele passou a ser em cima desse agregado aí, né? Da operação tributada e da operação anterior. E a gente tem o surgimento do ICMS, então, em 1988, com a Constituição Federal, ou seja, 23 anos depois do ICM e 54 anos depois do IVC. O atual Sistema Tributário Nacional entrou em vigor em 1º de março de 89, extinguindo os impostos especiais de incidência única e de competência federal. Os 3 impostos únicos federais sobre combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos, energia elétrica e minerais do país desapareceram com a Constituição Federal em 88 e houve a incorporação dos aludidos produtos, né, que eu acabei de dizer, ao campo de incidência do ICMS, uma vez que tais bens são mercadorias suscetíveis de circulação. Então, combustíveis, energia elétrica e os minerais do nosso país acabaram entrando aí no ICMS simplesmente porque eles eram produtos ou mercadorias que eram passíveis de circulação. Então eles acabaram sendo aglutinados no ICMS, que começou a vigorar em 1º de maio de 1900 e 1º de março de 1989, através da Constituição Federal de 88, tá certo? Vamos lá, continuando. A gente teve alguns artigos depois, por exemplo, o artigo 155, que estabeleceu o campo de incidência do ICMS. Nele foram incluídas as prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e serviços de comunicação. Tal fato se deu em virtude da retirada da esfera de competência tributária da União, ou seja, parou de ser da União a competência de tributar os serviços intermunicipais, os serviços interestaduais e os serviços de comunicação e passou agora a ser uma responsabilidade do governo do estado através do ICMS de tributar todos esses tipos de serviços. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre ele incide sobre o quê? O imposto incide sobre, primeiro, operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores, prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza e diversos outros. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar aqui embaixo um artigo contendo todos esses pontos aqui que eu estou mostrando para você, tá? Esses pontos e mais diversos outros onde ele incide. Agora vamos falar um pouquinho sobre onde ele não incide, onde o ICMS não encosta. Vamos lá. Ele não incide sobre operações com livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão,
Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização, ok? Não à circulação. E aí tem diversos outros também pontos aqui, produtos, serviços, mercadorias, que o ICMS não incide. Você também vai poder ver no artigo que está aqui embaixo, tá certo? Por que eu tô te mandando para um artigo? Simples, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e chato, tá certo? Então é muito melhor você ler, se você quiser aprender mais, você lê lá e vai estar tudo lá completinho para você. Vamos seguir? Como calcular o ICMS? O cálculo do ICMS é bastante simples. Ele é feito multiplicando o valor da mercadoria pela alíquota vigente. Só que é necessário observar que, devido às diferentes alíquotas, o ICMS pode variar da origem para o destinatário. Além disso, existe a questão da substituição tributária, que deverá ser levada em conta na hora do cálculo do imposto devido. Vamos a um exemplo. Uma empresa compra mercadorias para revenda por R$1.000. Vamos supor que a mesma alíquota na compra e na venda de 18%. Por não ser a consumidora final, essa empresa vai ter o crédito de R$180, que é 18% de R$1.000. No momento da venda, ela é repassada por R$1.500, tendo gerado a obrigação tributária de R$270, que é 18% de R$1.500. No momento do acerto de contas, junto ao fisco estadual, a empresa não vai recolher os 270, porque já tinha um direito contabilizado de R$180, apenas tendo a obrigação de desembolsar mais R$90, ou seja, 270 menos 180. Se a gente for analisar a relação dos valores efetivamente pagos, R$90 representam 18% de R$500, que é o lucro bruto da operação. Então a gente pode definir que uma empresa só vai pagar efetivamente os valores do ICMS sobre o valor agregado às mercadorias, ou seja, a diferença entre o quanto ela comprou e o quanto ela vendeu. Nesse caso hipotético, ela comprou por R$1.000 e vendeu por R$1.500 e agregou R$500. Agora, como é que funciona o ICMS? Eu sei, é muito conteúdo mesmo. Então vamos lá, como é que funciona o ICMS? Primeiro, a gente realiza o cadastro do ICMS, que é o cadastro que precisa ser feito por todos os contribuintes que são obrigados a inscrever seus estabelecimentos antes de iniciarem suas atividades e comunicar quaisquer alterações dos dados iniciais caso ocorram. Esses dados são mantidos na Secretaria de Estado da Fazenda, em um banco que já é desenhado para esse fim. Após o cadastro, as ações onde incide esse imposto, o ICMS é pago de maneira indireta, pois já está incluso no preço dos produtos. O tributo é indireto e é regressivo, logo, quem ganha menos paga proporcionalmente mais. E independentemente da capacidade contributiva de cada um, todos pagam o mesmo imposto. Ufa, olha só, muito conteúdo. Eu queria poder estar explicando mais, eu estou passando batido por todo esse conteúdo. A questão é que se eu parasse para explicar para você aqui esse conteúdo, possivelmente esse vídeo ia ficar muito mais longo do que ele já está ficando, tá? Então, eu preciso que você tenha um pouco de disciplina e autodisciplina, na verdade, para você poder ir lá no nosso artigo, estudar mais um pouco sobre isso, que esse artigo vai estar completo, tá certo? Então, eu vou passar direto, a gente já chegou na última parte desse vídeo, que é a parte de curiosidades, vamos falar sobre elas para a gente poder terminar esse vídeo daqui. Primeira curiosidade, para os empresários que atrasarem o pagamento desse imposto, é importante ressaltar que para cálculo do ICMS, olha isso, atrasado vai se aplicar a taxa Selic, acumulada a partir do mês de vencimento. Ou seja, a taxa de juros básico da economia é a taxa que incide sobre o ICMS, caso eu e você, como contribuinte, esqueçamos de pagar o ICMS. O imposto também incide sobre bens importados, independentemente da finalidade da importação. A gestão correta dos seus créditos e débitos de ICMS é extremamente importante para o seu negócio. O que significa isso? Se você não controla o quanto você gasta de ICMS, o quanto você pode receber, o quanto você tem de crédito de ICMS, cara, fica complicado, efetivamente, de você saber como é que está a saúde financeira da sua empresa. Pois é, o ICMS é um dos tributos mais importantes que a gente tem aí para pagar no Estado, tá certo? Não a título nacional, mas a título estadual. Então, você precisa manter se você é um contribuinte, lógico, ou se você quer, enfim, como é que eu posso dizer, aconselhar alguém nesse sentido, você precisa
ter urgência em controlar os seus gastos e os seus créditos com relação ao ICMS, para que você possa cada vez mais manter esse assunto sob controle e entender como é que está a saúde financeira da sua empresa, para onde ela está indo, para onde ela vai e para onde ela deveria estar indo. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo aqui da Universidade Financeira ou talvez na próxima segunda para falar sobre termos financeiros. Até a próxima, tchau, tchau!